dia. Mais um vídeo. Eu quero gravar, estou gravando nesse dia de hoje. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Fala os nossos corações, ó Deus, que esse vídeo possa servir, Senhor Deus, ó Pai, para mudar algumas pessoas com os pensamentos, possa influenciar de alguma forma. Em nome de Jesus, te agradeço, amém. Querido, abra sua Bíblia comigo no livro, em Mateus capítulo de número 7 e o verso de número 13. Diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pois alguém pode colher uva do espinheiro ou figo de ervas daninhas? Pergunta. Querido, eu quero nesse vídeo, nesse dia de hoje, falar sobre algo que pouco se fala dentro das igrejas evangélicas, que é acerca do falso profeta. E quando se fala de falso profeta nas igrejas evangélicas brasileiras, a figura do pastor, do líder, é muito notável. Então se concentra os seus esforços na figura do líder, na figura da pessoa que está na liderança. Mas dentro da igreja evangélica a gente tem os falsos irmãos, os falsos profetas. São aqueles que, entre aspas, se dizem cristão, se dizem defensores da doutrina de Cristo, mas na verdade eles estão ali como pessoas que mais atrapalham do que, na verdade, fazem a vontade de Deus. Nós temos dentro da igreja evangélica hoje aquilo que a gente começa a perceber e nos preocupar, que é a migração de crentes. O sistema evangélico hoje facilita que muitos crentes ou muitas pessoas que se dizem cristãos migrem de uma igreja para outra com muita facilidade. Então, até porque os líderes também, devido às suas formações ou o que eles entendem com a igreja, eles abraçam essas pessoas e quando eles vêm para dentro da igreja, assim, que eles parecem até que vieram do céu, são anjos encarnados. Então eles, no início, aparentemente, se mostram uma pessoa muito dedicada, muito dócil, muito prestativa, mas que no fundo isso, com o tempo, a gente começa a ver que, na verdade, não é bem aquilo, e acontece com muitos pastores, amigos nossos, que às vezes até amaldiçoa o dia que aquela pessoa veio para dentro da igreja, porque na verdade eles são os falsos crentes, os falsos profetas, assim entendendo, né? Porque no princípio, no início, eles são até uma bênção, mas depois eles começam a fazer oposição à liderança. Então eles são os opositores, são pessoas que querem ser evidências, que as suas vontades seja apreciada, seja colocada em prática. E isso tem trazido grande transtorno em algumas igrejas, promovido racha dentro da igreja, promovido uma grande perca de membros dentro da igreja, porque essas igrejas, às vezes, muitas das vezes, servem como um terminal rodoviário, onde vem e sai, vem e vai, vem e vai, vem e vai, e assim sucessivamente. E isso tem nos preocupado. Por quê? Porque às vezes o líder não percebe isso, e isso aconteceu na igreja de Corinto. A gente vê isso também lá em Creta, né? Onde tinham os falsos líderes. E eu quero até ler para você aqui, eu quero ler em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, e o verso de número 13, ou melhor dizer, o 3 e depois o 13, que diz assim: o que receio é que evitem, ou que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Eu quero ler o verso de número 13, que diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que seja o servo da justiça. Tá? O fim deles serão o que as suas ações a merecem. Então, aqui a gente vê o falso líder ou falso apóstolo que entra na igreja, e Paulo tem uma preocupação que os crentes se movam facilmente do seu entendimento, da sua sinceridade, da sua pura devoção. E essas pessoas às vezes vêm para a igreja e eles conseguem ludibriar pessoas e conseguem trazer crentes que se deixa levar-se por seus falsos ensinamentos, e eles começam, na verdade, ganhar adeptos para seu partido, para suas teses. E com isso, irmão, muitas igrejas têm sido destruídas. Muitas igrejas têm sido devastadas por essas pessoas que conseguem minar. Aqui, no caso da igreja de Coríntios, a gente encontra o quê? A gente encontra esses judaizantes que queriam minar a liderança da igreja, o apostolado do apóstolo Paulo, indo contra a sua autenticidade, procurando as credenciais, aquilo que credenciava Paulo como de fato fosse apóstolo. Dentro dessa igreja, nós tínhamos ali 4 grupos distintos. O grupo de Paulo, o de Apolo, o de Cefas, que é o grupo de Pedro, e o grupo de Jesus. E quando nós começamos a ler, estudar essa epístola, a gente consegue ver que o grupo que se dizia de Cristo eram os piores que tinham. Mesma coisa dentro da igreja. Nós temos uma massa de crente que não obedece liderança, que não obedece ninguém. Eles são os de Cristo. Não estranho que esses dias eu tive uma decepção, e olha que a gente tenta ensinar a palavra de Deus da maneira mais precisa que seja. E esses dias eu tive um obreiro que já passou em diversas igrejas e veio congregar conosco, ficou um tempo conosco. E ele é um obreiro que na verdade, a gente se envergonha até de dizer que é obreiro. Ele chegou para mim e disse: olha, pastor, o meu tempo já chegou aqui nessa igreja e eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar. Eu digo: mas qual lugar que tu vai? Ele diz assim: olha, Deus vai me mostrar em visão qual lugar que eu vou. Aquilo eu fiquei, me reduzi, me senti o pior dos piores. Quando eu vejo alguém chegar para mim e falar, ter essa mentalidade de uma pessoa que não sabe quem é Jesus, que está perdido dentro da igreja, que na verdade a gente sabe que essas pessoas não irão para o céu se não mudar de vida. Essas pessoas que na verdade eles se mandam a si mesmos, abraçam uma ideologia, se acham que são donos da verdade e vive aí iludido pelo diabo, enganado. Porque o diabo, a serpente que enganou a Eva, tem enganado muitas pessoas até hoje. Então, pessoas estão perdidas, estão distanciadas da verdade, dessa verdade. Eles estão sendo guiados pelos seus instintos, pelos seus ideais. Eu disse para ele: meu irmão, você está perdido.
Você vai atrás da visão e eu vou atrás, eu vou obedecer a palavra de Deus. E obedecendo essa palavra, eu digo para você que você está perdido. Então essas pessoas, ela nunca vai sozinha. Ela leva, esse mês conseguiu levar uns 3, 4 junto com ele. E são pessoas da sua iguala, do mesmo nível espiritual que elas. Então, pastores, líder, por favor, nós precisamos eliminar essas pessoas que elas não querem se converter a Jesus. A mente está cauterizada. Elas não querem ouvir a verdade. A verdade para elas não interessa. Por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque tem muitas pessoas que não têm ouvido para ouvir. Elas querem mandar, elas se acham dona da verdade, elas se acham intocável, elas acham que elas são tais, que elas são santíssimas, que elas são detentora da verdade. Ela enxerga defeito na mocidade, ela enxerga defeito nas mulheres, ela enxerga defeito no pastor, elas enxergam defeito nos obreiros, elas enxergam defeito em tudo, se achando que elas são a única verdade absoluta, são elas. E Jesus diz que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Porque, na verdade, irmão, o que eles querem? Eles querem ser estrela. Eu disse para esse rapaz, rapaz, você já passou em diversas igrejas. Se eu fosse você, como nenhuma igreja se enquadra ao seu perfil, abra uma igreja, abra um ministério e vá levar avante seus ideais. E você quer que eu te fale que se ele abrir um ministério, o que é que vai acontecer? Vai ter ele e a mulher, talvez nem a mulher, vai ter ele sozinho. Porque o cara é um zero à esquerda. Porque o cara não sabe de nada. Porque o cara... Você entendeu, irmão? Então nós temos isso. E aí, junto com isso, a gente tem o quê? Diversos ministérios e mais ministérios sem fundamentos bíblicos, sem nada. Porque as pessoas se acham que eles estão certos e com essa certeza deles, eles têm que abrir um ministério e tem que ser pastor de igreja, e muitos não são nada, nunca foi nada. Para te falar desse rapaz, ele começou a fazer o curso teológico e na primeira avaliação que ele teve, a primeira prova, ele tirou 0, mas tirou um 0 quadrado, que nem redondo poderia ser. E depois que ele recebeu a prova, um parente dele disse assim: tá vendo? O senhor disse que não ia estudar, que Deus ia revelar a prova para o senhor tomou 0. Então, olha a mentalidade desse camarada. Ele não estudou, não aprendeu nada e tirou a prova dizendo que o Espírito Santo, que Deus ia revelar para ele, e ele ia fazer uma boa prova. Então, veja a maturidade desse camarada. Você entendeu? Então veja a maturidade dele. Então, queridos, eu chamo a atenção de vocês, que estão me ouvindo, que voltem para a palavra de Deus.